Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você está assistindo. Eu estou lhe cumprimentando, você ou vocês, né, com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Graças a Deus, passou-se mais uma semana e nós chegamos a mais essa gravação, né? Mais essa live aqui que eu estou fazendo, né? E vamos continuar neste canal. Verdades eternas, invencíveis, que são verdades de Deus, que nós estamos, pela misericórdia de Deus, tendo a oportunidade de nós conhecermos essas verdades, né, que já se cumpriram, algumas já se cumpriram, outras estão em cumprimento e outras se cumprirão no futuro, né? Então nós somos bem-aventurados, nós que estamos acessando esse canal, estamos sendo felizes, porque nós estamos conhecendo a justiça de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus para o homem que ele criou, né? Então nós temos que realmente dizer, Pai, obrigado por cuidar não só de nós mesmos, mas também da nossa família, né? Das nossas coisas, aí nos ajudar a resolver os problemas dessa vida que não é brincadeira, né? Essa vida aqui na Terra é uma vida de luta, né? De dificuldades, às vezes tem problema que vem sobre nós que a gente parece que não vai conseguir passar, né? E nós precisamos de contar com a bondade de Deus em nos ajudar a resolver os problemas inerentes a esta vida humana, né? Mas tem promessa de Deus para vida e vida plena, vida com abundância, vida com riqueza, vida com paz, com saúde, com alegria, com felicidade eterna, né? E estamos aqui para aprender as justiças de Deus que vai nos levar para essa vida, né? Porque essa vida aqui na Terra, nós sabemos, ela é passageira, né? Ela uma hora acaba, né? Por mais que você esteja bem, por mais que você esteja muito bem, né? Às vezes tem períodos na vida da gente que é uma bonança, né? Você está tudo bem, você está trabalhando, você tem saúde, a família está tudo mil maravilha, você está progredindo, você está, né, ok, em plena flor da idade, vamos dar um exemplo, mas não é eterno, né? Essa situação, às vezes, ela pode virar de uma hora para outra, né? E também, às vezes, você também está em dificuldade, problemas e assim por diante, né? Lutas que parece que não vai passar, mas pode ter um momento em que vem o alívio, venha a solução. Mas nessa vida humana, nós sabemos que tudo aqui é passageiro, não é eterno, né? Então devemos buscar o quê? As coisas eternas, as coisas que vão um dia ser perenes, né? Na eternidade vai haver vida e vida com abundância, né? Então, nesse tópico, vamos estudar um pouco mais das verdades de Deus para nós, através de tópico em tópico, de oportunidade em oportunidade, vamos enriquecer o nosso conhecimento para nós podermos encontrar uma maneira de viver que seja agradável a Deus para Ele nos separar para a vida eterna pela sua bondade, sua misericórdia, né? Nem tanto pela nossa justiça, porque todos nós somos pecadores, né? Temos nossas falhas diante de Deus, né? E até diante do nosso próximo também nós falhamos. Mas Deus, Cristo veio exatamente salvar os pecadores, as pessoas faltas nesse mundo. Ok? Então, nesse canal, Verdades Eternas Invencíveis, nós já aprendemos que Deus ele é Espírito. O Criador do Universo, o Deus que a Bíblia revela, o Deus que se apresenta na Bíblia, e o Deus que é a criação de Deus, né, a natureza criada por Deus, o cosmos aí criado por Deus, revela que existe um Criador. Né? E esse Criador, de acordo com João 4,24, o Evangelho de João 4,24, Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, Jesus definiu, disse, Deus é Espírito. Né? Está em João 4,24. Depois você pode ler. Ora, a maior autoridade do universo que já viveu aqui na Terra como homem foi Cristo, que é o Filho de Deus. Né? E ele viveu aqui na Terra entre nós, né? E ele disse que Deus, que é o Pai dele, Jesus disse, Deus é Espírito. Né? Então, nós aprendemos que em função de que Deus ele é Espírito, ele é o Espírito, né? Ele só tem a imortalidade e habita em luz inacessível, conforme 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, 16, 17. Você pode ler depois também. 1 Timóteo 6, capítulo 15, versículo 15, 16, 17. O apóstolo Paulo, que é um apóstolo de Deus, ele disse que Deus é o único ser, é a única pessoa
que possui a imortalidade, né? E nós então aprendemos que porque Deus é o único ser que possui a imortalidade, porque Deus é o Espírito, Deus é Espírito. Espírito é eterno. Nós temos que aprender isso. Espírito é eterno. Então Deus é o único Espírito, é a única pessoa espiritual que possui a imortalidade. Isso quer dizer o quê? Que Deus, ele sempre existiu, Deus existe e Deus sempre existirá. Isso quer dizer o quê? Que nunca houve nada antes de Deus, nem nunca haverá nada depois de Deus. Porque como Deus é eterno, não existe o antes de Deus nem o depois de Deus, né? É só questão de lógica, né? Todas as coisas que existem no universo foi criado por Deus, né? A partir da criação de Deus é que veio a existência as coisas, né? E a Bíblia também revela que esse Deus, que é imortal, que possui imortalidade, o trono de Deus, ele é eterno. Salmo 45:6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Eterno, porque sempre existiu, e perpétuo, porque também nunca vai acabar. Então o trono de Deus é perpétuo. Então o trono do universo, nós aprendemos pela palavra de Deus, que já está ocupado, né? Quem é o que está sentado no trono? Que gere, que comanda, né, todas as coisas do universo. É Deus, né? Ok? Porque Deus é espírito, ele é imortal, então Deus, ele é eterno e é perpétuo, o trono de Deus. Mas a Bíblia também diz que o trono de Deus ele é o cetro do governo de Deus, ele é equidade, né? É justiça, né? Deus é um Deus justo. Deus, ele mesmo é justiça, né? Deus mesmo é que nele não há injustiça, né? Então, graças a Deus por isso, porque Deus, ele é um Deus équio, né? O cetro do seu reino é um cetro de equidade, né? O governo de Deus é um governo de equidade, de justiça, né? Graças a Deus por isso, né? E também aprendemos em Colossenses 1,16, está na Bíblia lá, você pode ler depois, Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz, porque nele, em Cristo, né? Nele, aqui é Cristo, porque nele, né, Deus criou todas as coisas, foram criadas todas as coisas por Cristo, ó, porque nele foram criadas todas as coisas. Então nós já aprendemos em outras lives aí, vocês devem depois ouvir, espero que vocês ouçam, né? Outras lives, tem outras gravações aí que vale a pena você gastar um tempo do seu tempo, né, da sua vida. Você pode assistir uma live por semana, né? Assiste o tópico demora 1h30, mas, poxa vida, não dá para assistir de uma vez? Bom é assistir de uma vez tudo, né? Mas se não, assiste 2 vezes, 3 vezes, meia hora cada vez, né? Depois você continua no dia seguinte, né? No YouTube tem essa vantagem, você abre um tópico, e aí assiste 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, você trava, né, pausa, no outro dia que você vai continuar, continua de onde você parou, né? Então já não precisa você ficar procurando onde você estava, não. Você pausou, no outro dia, quando você abrir aquele mesmo tópico, vai continuar de onde você estava. 40 minutos, ele vai continuar, 41, 42, até terminar o tópico, ok? Então, nós aprendemos que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo, né? Deus criou tudo por meio do Filho dele, de Cristo, que também é Deus. Nós já aprendemos em outras lives aí que Cristo, o Pai dele é Deus, ele também é Deus. Pô. O Filho é igual ao Pai, né? Em deidade, né? Ok? O Pai é Deus, ele também é Deus. É que nem nós seres humanos. Eu tenho filho, então meu filho é um ser humano. Eu também sou ser humano, ele é um ser humano. O cavalo, por exemplo, tem filho, né? O filho de um cavalo, o que é? Também é um cavalo, né? Não é verdade? A girafa tem filho. O filho da girafa, que também é uma girafa, assim por diante, né? Então, óbvio que se Deus ele é Deus e ele gerou um filho, nós já vimos isso em outras lives, Deus tem um filho, que nascido dele. Então, Cristo também é Deus. Então, em Cristo, Deus criou todas as coisas. Tudo foi feito por meio de Cristo e para Cristo. Então, no capítulo 1, versículo 16, diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então nós vemos que tudo que existe no universo é criação de Deus. Tanto as coisas visíveis, que nós podemos ver, por exemplo, com nossos olhos, né? Como também as coisas invisíveis, que nós não podemos ver. Tem coisas que Deus criou, que o homem hoje, como nós somos, nós não podemos ver. Como, por exemplo, nós não podemos ver o espírito, né? Só em situações especiais é que Deus pode
permitir, né? Mas normalmente o homem natural não vê o espírito, né? Nem o nosso espírito, próprio espírito humano, não é possível nós vermos. E muito menos vamos poder ver Deus, né? E muito menos vamos também ver os anjos, né? Agora, em situações especiais, depois vamos estudar isso, é possível que Deus abra os seus olhos espirituais para você ver coisas espirituais, ok? Muito bem. Nós vemos que Deus então, é o Criador de todas as coisas. E Deus criou tanto coisas visíveis, invisíveis, também Deus criou poderes espirituais, aqui na Terra também, coisas poderosas, né? E nesse universo que Deus criou aí. E no terceiro céu, onde Deus habita. Então Deus não habita no meio de fracos, né? Concorda? Deus é todo poderoso. Para Deus ser um Deus todo-poderoso, significa que Deus criou coisas poderosas também, mas nenhuma coisa, nenhum ser, nenhuma coisa é mais poderoso do que Deus, né? Deus é o Deus Pai todo-poderoso, né? Ok? E Deus criou, então, diz lá que Deus criou, sejam tronos, né? Sejam dominações, né? Sejam potestades, poderes, assim por diante, tudo foi feito por Ele e para Ele, ok? E, logicamente, nós já aprendemos, e vamos reforçar aqui, que em Gênesis 2:7, Deus é o Criador do homem. Deus é o nosso Criador, né? Ok? E lá diz, formou Deus o homem do pó da terra e soprou em sua narina o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Nós aprendemos, então, pela Bíblia Sagrada, que nós, seres humanos, fomos criados em Adão. Lá no sexto dia da criação de Deus, Deus criou o ser humano. O primeiro homem que Deus criou foi Adão. O primeiro homem que viveu no universo e aqui na Terra. Foi Adão. E depois Deus criou a mulher, Eva. Foi a primeira mulher, né, que Deus criou. E eles formaram, então, o primeiro casal humano que viveu no tempo e no espaço. Humano, Adão e Eva, de qual descende toda a raça humana que existe na Terra. E hoje, todas as raças humanas que existem na Terra, porque o homem, como migrou para muitas regiões da Terra, criou-se etnias diferentes, o homem tornou grupos, né, distintos, coisa e tal, mas o princípio nosso é Adão e Eva. Nós fomos criados em Adão e Eva. Então, logo nós vemos aí nesse ponto, que é importante frisar, eu já frisei isso, mas gosto de frisar novamente, que essa informação que nós recebemos do mundo onde nós vivemos aqui na Terra, vindos de muitas pessoas que ensinam que não, que nós seres humanos não somos Adão e Eva, é uma fábula, não existe, né? Porque Adão e Eva, outros dizem que Adão e Eva é pai só dos judeus, dos outros povos, as outras raças, não é filho de Adão e Eva. Aí vem aquele monte de teoria. Outros dizem que o ser humano veio de evolução, de seres que já viveram milhões, bilhões de anos atrás, e nós hoje somos o homem moderno, descende dessas criaturas que viveram na Terra há 100 mil anos, 1 milhão de anos, 10 milhões de anos, vamos dar um exemplo, certo? Mas nós sabemos, pela informação de Deus na Bíblia, é que não, que Deus criou o primeiro homem, Adão. E Deus criou Adão, e depois Deus criou Eva, né? E Deus abençoou Adão e Eva e disse, crescer e frutificar e encher a terra. E eles viveram maritalmente durante muitos anos, né? Porque Adão viveu 930 anos na vida física, quando Deus tirou Adão e Eva do Éden e colocou eles na terra, Adão e Eva viveu 900, pelo menos Adão, né? Tem a formação da vida de Adão, né? Adão viveu 930 anos, pode ser que Eva viveu até mais que Adão, viveu 1000 anos, um pouco mais, talvez viveu menos, mas Adão foi informado que ele viveu na terra 930 anos, certo? E aí que ele faleceu, né, coisa e tal, acabou a vida dele ali, né, com 930 anos, aqui na Terra, né? Mas Deus criou o homem, aí sim. Portanto, nós aprendemos nesse canal verdades eternas, invencíveis, são verdades que vêm de Deus, né? Verdades de Deus, verdades verdadeiras, invencíveis, que tem lógica, não é sem lógica que Deus fala na Bíblia, a Bíblia tem lógica. Deus é um Deus lógico, né? Porque na Bíblia mostra que nós fomos criados por Deus, o primeiro homem, e o corpo humano foi feito do pó da terra. Né? Deus pegou o pó da terra, da terra, o barro lá, vamos chamar assim, e pegou a água, misturou lá, e disso daí Deus formou o corpo humano. Não é que Deus formou um boneco de barro. Não, o poder de Deus
é tão grande que Deus foi capaz de pegar uma coisa que é uma matéria física, que nós andamos em cima dela aqui, né? Que é o pó, que é a terra, que é o barro, né? E a água que nós bebemos, inclusive, nós andamos, nadamos na água, Deus pegou um pouco de água e um pouco de terra e formou o corpo humano. Foi o nosso corpo como nós. O corpo de Adão era um corpo igual ao nosso, de carne e osso, tinha sangue, né? Carne e osso, e todos os órgãos, né, interiores do homem, né, da mulher, né? E Deus soprou em Adão o fôlego de vida, né? E Adão tornou-se uma alma vivente. Então, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que contém a palavra de Deus, para ficar mais claro, a Bíblia contém a palavra de Deus, que a Bíblia também é um livro histórico, né? Não tem só a palavra de Deus na Bíblia. Tem a história de Israel, tem a história da igreja, tem a história da humanidade, né? Ok? Tem diversos personagens que falam na Bíblia, né? Nem tudo é palavra de Deus. Mas a Bíblia toda, a história da Bíblia, Deus inspirou ela para os escritores, que foram seres humanos como nós, que foram escolhidos em épocas remotas atrás para escrever os livros da Bíblia, né? E hoje chegou ao alcance de toda a humanidade, vamos dizer, né? Deus preservou. Então, nós vemos que muitos deles atribuem o fato de que outros seres que eram parecidos com o homem, que viveram milhões de anos atrás, eles atribuem que nós somos descendentes dele porque nosso genoma é parecido com o genoma dos seres que já viveram, coisa e tal. Então eles chamam lá de hominídeos, homo sapiens, né? Mas não é de estranhar, porque eles não entendem, né? Porque, óbvio, a Bíblia diz que o corpo humano Deus também fez do pó da terra. E esses seres que viveram na terra milhares de anos atrás, milhões de anos atrás, esses seres também foram criados da terra, né? Porque Deus disse lá no quarto dia, né? Produz a terra seres viventes, né? Cada um segundo a sua espécie. Então os seres viventes que existem na terra hoje, como os animais, o cavalo, o boi, o macaco, o cachorro, assim por diante, tudo veio do pó da terra, o nosso corpo. E a ciência humana, ela prova isso, que o nosso corpo humano tem minerais que se encontram na terra, né? E que esses minerais também se encontram no corpo do macaco, do cavalo, do boi, né? De tudo, tem os minerais que tem na terra. E por isso eles acham que então o ser humano é descendente de... Mas não é. A Bíblia mostra que Deus criou o homem no sexto dia e o corpo humano de Adão foi criado do pó da terra, né? E depois Deus soprou nele o fôlego de vida, Adão tornou-se alma vivente, e dentro desse corpo de Adão, desse homem natural de Adão, Deus colocou um espírito e a alma que veio da criação espiritual de Deus. Deus criou um espírito humano. E Deus colocou dentro de Adão, junto com o espírito está a alma. Então nós somos um ser tripartido. Adão e Eva, né, quando foram criados, Adão e Eva foram criados ser tripartido. Porque quando Deus disse que Deus criou Eva, depois de algum tempo, Deus primeiro criou Adão. Depois de algum tempo, diz que Adão se sentiu só. Eu não vou poder mencionar todos os versículos, senão a live fica grande. Então, Deus, o que Deus fez? Disse que Deus deu um sono profundo sobre Adão, né? E Adão adormeceu e Deus tirou uma costela de Adão, e da costela de Adão Deus formou o corpo de Eva. E, lógico, então imagina, se o corpo de Eva veio do corpo de Adão, então logo que a alma de Eva e o espírito de Eva veio de onde? Veio da alma e do espírito de Adão. E Eva agora se tornou o segundo ser humano criado por Deus a partir de Adão, né? E Adão, o corpo de Adão veio da terra. Então o corpo de toda... E nós, seres humanos hoje, mais os milhões, bilhões que já viveram antes de nós, somos descendentes de Adão e Eva. Então, como Adão e Eva, eles tinham corpo que veio da terra, e eles tinham alma e espírito que veio do céu, que Deus colocou dentro de Adão, nós, seres humanos também, descendentes de Adão e Eva, somos igual a Adão e Eva. Nós temos um corpo carnal, físico, de barro, né, que a ciência prova. A ciência prova que o nosso corpo, a maior parte do corpo humano na Terra hoje, é constituído de água, né? Existe uma massa no nosso corpo, mas é uma parte menor. Se não me engano, 20%, 15% é que é uma massa. Mas o restante é formado de água, né? E, então isso corrobora com o ensinamento da Bíblia Sagrada, com o ensinamento de Deus da Bíblia, que Deus criou o homem do pó da terra. Assim também como os outros seres que viveram na terra, que muitos deles já extinguidos, muitos já foram extinguidos. Tem seres que viveram antes do dilúvio que hoje não estão mais vivos na terra, né? Então nós vemos que esses seres que viveram lá, que eram seres parecidos conosco, eles eram
seres terrenos, né, da terra. Eles tinham corpo terreno e tinha o sopro de Deus também neles, porque a Bíblia diz que tudo que se move sobre a terra tem espírito e alma, que é o sopro de Deus. Deus soprou na criação e aí existem os seres vivos que existem na terra, o cavalo, o macaco, né, o boi, né, o elefante, né, tudo vive na terra, tudo que se move, né, tem outros animais aí que a gente conhece, a galinha, né, o porco, tem a serpente, né, tem todos os animais que vivem na terra, rastejante, ou que voa, ou que anda, né, de 4 patas, né, e até de 2 pernas, né, são seres vivos que se movimentam, andam, comem, vivem na terra porque eles têm o sopro de Deus, né? Que é comum também ao homem. Adão recebeu esse sopro de Deus, que nós vimos aí há pouco, que Deus soprou em Adão o fôlego de vida. É o fôlego de vida que faz nós viver sobre a terra, o fôlego de Deus, que Deus soprou. Está claro isso na Bíblia, só você ler com um pouco de interesse para você entender que Deus formou o corpo de Adão do pó da terra e Deus soprou no corpo de Adão, na narina de Adão, fôlego de vida. Quando Deus soprou o fôlego de vida, Adão passou a ser uma alma vivente, um ser vivente. E dentro desse ser vivente, aí nós temos que entender, Deus colocou o espírito humano, que Deus criou lá do Espírito de Deus, criou um espírito humano, né? E junto com o espírito humano, Deus criou a alma humana espiritual, né? Que é o nosso homem espiritual, e colocou dentro do corpo de Adão e Eva, né? Dentro do corpo de Adão. E do corpo de Adão, esse espírito e essa alma que estava em Adão também foi para Eva posteriormente e se multiplicou, porque Deus disse para Adão crescer e multiplicar e encher a terra. Né? Então todos nós da Bíblia, de acordo com o ensinamento de Deus na Bíblia, todos nós, seres humanos, que somos descendentes de Adão e Eva, né? Porque os outros seres não são seres humanos, apesar de terem parecido com o homem, né? Mas não é humano, né? O ser humano, o homem, o primeiro homem foi Adão. Vamos aprender isso. Nesse canal nós estamos aqui para aprender a verdade. O primeiro ser humano que Deus criou no universo, e foi aqui na Terra que Deus criou ele, foi Adão no 6º dia. Né? E Deus fez Adão um ser maravilhoso, porque é um ser tripartido, né? Com o corpo humano da Terra e com o espírito e alma que veio da criação espiritual de Deus. E o apóstolo São Paulo, que foi um apóstolo de Deus no Novo Testamento, né? Que é um apóstolo de Cristo, né? Ele confirma isso quando Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,23, depois você leia, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Então Paulo está reconhecendo aqui que Deus criou o homem com 3 partes, espírito, alma e corpo, e que nós devemos procurar manter o nosso corpo, alma e espírito íntegros, né, corretos diante de Deus, para nós podermos atingir o propósito de Deus na nossa vida, né? Ok? Paulo aqui está ensinando a igreja, né? As cartas de Paulo foram escritas às igrejas na época lá, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia e assim por diante, né? As igrejas que eram da época de Paulo, né? Ó, então, vamos aprender isso daqui. É importante eu frisar isso. Eu sei que eu demoro um pouco nessa parte, mas como que nós vamos entender se a gente não abordar bem esse assunto, que é um dos problemas polêmicos da humanidade, né? Porque existem muitas correntes de pensamento que nós, seres humanos, já éramos espíritos que vivíamos com Deus na eternidade passada, né? Deus já estávamos lá na eternidade passada, nós já estávamos com Deus, nós já éramos já seres espirituais, né? Já éramos filhos de Deus lá, né? E Deus pegou posteriormente esses filhos que eram de Deus lá e mandou nós aqui para a Terra, né? Mas não é bíblico esse ensinamento, não está dentro da lógica bíblica. A lógica bíblica, vamos aprender, a lógica bíblica é que Deus, no 6º dia, Deus veio e criou o homem. E Deus criou o corpo humano do homem do pó da terra, da água, né? E soprou nele o fôlego de vida, com alma vivente. Dentro desse alma vivente temos o espírito e a alma, que é espiritual, que não é deste mundo aqui, certo? Vem da criação espiritual de Deus, que foi formado, criado também no 6º dia. Isso é plena, é uma lógica bíblica isso daí, tá certo? Então nós aprendemos que o corpo é da terra. O corpo humano nosso pode acabar, né? Porque a matéria-prima do nosso corpo é a terra, né? Isso é provado pela ciência. Se você é uma pessoa que sabe que a ciência é uma capacidade que Deus deu ao homem. Os cientistas não são pessoas tolas.
Os cientistas são homens inteligentes, que têm uma capacidade mental de raciocinar, de pesquisar, de buscar informações, né? E nós nos beneficiamos da ciência, porque a ciência inventa os remédios, inventa, enfim, tantas coisas nesse mundo que faz bem à humanidade, né? Ao nosso homem natural aqui na Terra, né? Nós devemos muito, logicamente, à ciência, que Deus deu capacidade ao homem para desenvolver, né? O cientista saber o que é bom para a alimentação do corpo, o que devemos comer, como devemos comer, e assim por diante, consegue, quando nosso corpo adoece, né? A ciência conseguiu descobrir remédios da natureza, coisa e tal, e esses remédios fazem efeito e elimina aquela doença, retarda aquele avanço daquela doença, né? Então os cientistas são importantes, né? Ok? Então, mas o corpo humano, de acordo com o ensinamento da Bíblia, se você o corpo humano, ele pode acabar, né? Não é verdade? O corpo humano, nós vemos as pessoas morrerem, né? Nossos parentes, amigos, colegas, né? O corpo humano vai, envelhece, chega uma doença ou um acidente, né? Tira a vida, o corpo nosso não tem mais como viver na Terra. Então o corpo humano, ele pode ser finito, né? Por que ele pode ser finito aqui na Terra? Porque a matéria-prima dele é da Terra. A Terra também não é eterna, é finita, né? Ok? Porque a Bíblia diz que enquanto durar a terra, lá em Gênesis, depois eu já comentei isso em outras vezes, outras lives, é importante você ter a curiosidade, a vontade de ouvir outros tópicos, né? Nós, às vezes, perdemos tanto tempo da nossa vida ouvindo também muita coisa que é só diversão, só entretenimento. Não estou condenando, né? Porque eu também gosto de assistir um bom filme, eu gosto de assistir também alguma coisa, né? Tem coisas que foi desenvolvida para a distração do homem, que não é necessariamente negativo, né? Mas nós não podemos usar o nosso tempo somente interessado nas coisas dessa vida humana, né? Porque as coisas dessa vida humana, tudo é passageiro, né? Vamos também dedicar um pouquinho de tempo do nosso dia, da nossa semana, para nós ouvirmos e lermos verdades que são eternas, verdades de Deus. Então nós vemos aí que o corpo humano ele é finito, né? Ele não é eterno, nós morremos, né? Nosso corpo humano fica velho e morre, né? Mas o espírito e a alma que Deus colocou dentro de nós, ele é espiritual. Espírito e alma, vamos aprender nesse canal, eu já ensinei isso em outras lives aí que Deus permitiu. O espírito e a alma humana, ele é eterno. Por que é externo? Porque a matéria-prima que Deus usou para fazer o espírito humano e a alma humana não é desse mundo, né? É do espírito que Deus tem lá no terceiro céu, né? No espírito de Deus, né? Deus tem espírito, né? E desse espírito lá, Deus tirou o espírito e um pedacinho desse espírito, né? E Deus formou o corpo humano, tá certo? Então, aprendamos isso. Espírito e alma não terminam. Então, existe muita gente que fala assim, ah, não, morreu, acabou, né? Ah, o homem é imortal, o homem é animal, né? O homem é que nem os animais, morre, acaba, não tem... Você não se preocupe que não existe juízo final, não existe Deus, esse negócio que Deus um dia vai pedir conta para você do que você fez, se você for uma pessoa boa ou ruim, isso não existe, é coisa da religião, né? Mas na realidade não é, né? Porque nós sabemos na Bíblia que o espírito humano, ele não morre, no sentido de deixar de acabar. Nós vamos aprender mais coisas aqui que eu vou avançar para não ficar tão longa a live, mas é importante você ouvir. O espírito humano, o nosso verdadeiro eu, ele é eterno. Ele não tem fim mais. Deus não criou, o espírito não morre, né? Espírito existe para sempre, né? E o nosso, então, verdadeiro homem não é o nosso homem carnal, terreno, né? O nosso homem natural, o nosso corpo humano, Deus criou ele para ele viver aqui na Terra, né? Vamos dizer assim, para poder se relacionar com as coisas físicas, toda aquela história que tem aqui na Terra. Mas, e também ele é uma casa, né? Onde está o nosso espírito. O nosso corpo humano, ele é como uma casa que habita quem dentro dessa corpo nosso aqui? Habita o nosso espírito, nossa alma, né? Nosso consciente, né? Nosso coração espiritual, né? Nossa mente espiritual. Tudo isso faz parte do espírito, que é eterno, né? Porque ele veio da onde? Ele veio de um espírito que Deus criou, né? E Malaquias fala isso. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência de piedosa. Então Deus, ao criar o espírito humano em Adão, Deus fez assim, por quê? Porque Deus poderia, Deus é o Deus Todo-Poderoso, Deus podia ter feito 10 Adão, 10 Eva, né? Deus podia ter feito. Mas Deus não fez nem 10 Adão, nem 10 Evas. Deus fez um Adão e Deus fez uma Eva. E desse casal descende toda a raça humana.
Por quê? Porque Deus busca uma descendência de piedosos. Deus espera que desse espírito que Deus criou de Adão, vai ter espíritos que nós já aprendemos em outras lives aí, que o ser humano tem vontade própria. E você vai ter espíritos que vai buscar o bem, né? A justiça, o amor, a bondade. Tem pessoas que vão buscar esse caminho, o caminho do bem. E também tem pessoas que, por escolha dela, ela vai preferir fazer coisas do mal. É uma escolha dela, não é obrigada a fazer o mal. Ela pode também fazer o bem, né? Mas só que tem pessoa que escolheu ser uma pessoa injusta nesse mundo, né? Fazer o mal para as pessoas. Não é bom isso, né? É bom nós escolhermos o bem, fazer o bem para o nosso próximo, né? Ok? Então, Deus criou o homem com vontade própria. Nós já aprendemos isso, né? Para o homem escolher entre querer viver com Deus, estar com Deus, ou também ele pode escolher não querer estar com Deus, não viver sem Deus. Vamos dizer assim. O homem tem essa livre escolha, né? E Deus espera que desse espírito criado por Deus em Adão, né, colocado em Adão, tem uma descendência de piedosos, de pessoas boas, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus piedoso, perfeito? Então, só para frisar bem essa questão, para nós avançarmos de outros ensinamentos da Bíblia, outros ensinamentos de Deus da Bíblia, nós precisamos de compreender bem a criação do homem, como nós somos, né, criação de Deus, perfeito? Nós temos que tirar esse ensinamento da nossa mente, que nós somos descendentes de seres que eram rastejantes, né? É como muita gente ensina, o ser humano ele era um germe, e aí esse germe depois virou uma bactéria, e a bactéria evoluiu, virou um réptil, né, um anfíbio, e depois foi criando pernas, e aí virou uma pessoa ereta, depois de muitas e muitas, milhares, milhões de anos. Esse é o ensinamento da mente humana, né? Do raciocínio humano. Mas o ensinamento de Deus, não. Deus criou Adão no sexto dia. Né? E no sexto, quando Deus terminou a criação de Adão, né, o corpo de Adão, uma vez concluído, Deus soprou nele o fôlego de vida e Adão passou a viver, né, aqui na terra. E dentro de Adão tem o corpo e a alma, que são o espírito e a alma que veio da criação de Deus espiritual. E espírito e alma, eles não morrem, porque eles não são desse mundo, né? Paulo diz que o nosso homem interior, Paulo fala lá, né, que o nosso homem interior se renova a cada dia. Né? Enquanto que o nosso homem natural, o nosso homem que terreno na terra, como eu já falei em outra live, nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre, né? Ok? Mas o nosso espírito, ele não morre, no sentido de deixar de existir. Não, espírito não tem fim. Ok? E Cristo confirma isso. Cristo confirma isso. Paulo diz que o homem tem três partes: corpo, alma e espírito. Jesus disse, ó, Mateus 10, 28, depois você pode ler. Ó, e não temais os que podem e não temais os que matam o corpo. E não podem matar a alma. Né? Então, Paulo diz que não devemos temer os que podem matar o corpo humano. Até o corpo humano a pessoa pode matar. Né? Como a gente vê isso aí ao longo do dia, das gerações aí, né? As pessoas tirando a vida do outro, matando, né? A vida física, né? Mas não pode matar a alma, né? Porque a alma não está no alcance do homem, né? Mas diz Jesus, então, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então Jesus reconheceu que o homem tem alma, um ser dentro de nós que o homem ninguém pode matar, certo? Que nenhum ser humano aqui pode matar essa alma, né? Esse espírito não pode ser matado. Temei antes aquele que pode fazer padecer. Jesus não usou nem a palavra não, antes temei aquele que pode matar a alma, no sentido de acabar com a alma, né? Não, ele está se referindo que, mas devemos temer aquele que pode fazer padecer, né? No inferno, a alma e o espírito. Então, a alma e o espírito, eles não podem ser mortos por nada material aqui na Terra, nada físico pode matar a alma e o espírito, que a alma e o espírito não é uma propriedade da vida humana terrena aqui na Terra, é de Deus, né? Então não devemos ter medo de que daqueles que podem matar o corpo, né? Mas não pode matar a alma e o espírito, devemos temer, sim, mais aquele que pode fazer perecer tanto a nossa alma como o nosso corpo e o espírito no futuro, né? Então devemos temer a Deus, né? A Deus pode, né?
fazer padecer a alma e o corpo e o espírito junto, mas não está dizendo aqui que Deus também vai matar, destruir, aniquilar a alma e o espírito, como tem muitas religiões que ensinam, né? Muitas religiões ensinam que no final dos tempos Deus vai pegar o que? Deus vai salvar só os justos, só as pessoas que são da religião dele, vamos dizer assim, esses vão viver para sempre. E os outros que não são da religião dele, que não pensam diferente da religião dele, essas pessoas Deus vai aniquilar, Deus vai pegar essas pessoas, vai jogar no fogo, um exemplo, e lá eles vão ser aniquilados, vão ser terminados. Como eles comparam essa palavra inferno aqui com o Geena, né, que tem na Bíblia, o Geena, lá em Jerusalém tinha um lugar chamado Geena, né, que quer dizer que era um lugar onde eles jogavam as pessoas que morriam, jogava também as coisas que morriam, os animais, enfim, tudo aquilo que era lixo, né, que era inútil, ele jogava nesse Geena lá, que era um lugar que queimava em Jerusalém, queimava direto, né, um lixão, vamos dizer assim, né, e então era só jogando coisa lá e as coisas, e o fogo não se apagava. Então isso não quer dizer que Jesus está fazendo uma alusão a esse Geena, né? Mas esse Geena, ele queima porque enquanto tem coisa para ele queimar. Mas quando chegar na eternidade, muitos imaginam o quê? Que a pessoa morreu aqui na Terra, ele não é de Deus, então Deus joga ele no Geena, no inferno, né? Que é o lugar dos mortos, e lá ele morre, acaba, pronto, deixou de existir, não existe mais. Mas se você for uma pessoa que é estudioso da Bíblia, você vai ver que isso não é o ensinamento de Deus. O ensinamento de Deus é que nós, seres humanos, fomos feitos com 3 partes. Corpo humano, que veio do pó da terra, que esse corpo humano pode acabar, porque a matéria-prima dele é a terra, e a terra não é eterna. Como tem muitas religiões também que ensinam que a terra, não acaba a terra é indestrutível, né? Mas isso não é o ensinamento que, se você ver com mais calma na Bíblia, Jesus disse: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Então as palavras de Cristo é que são eternas, os mandamentos de Deus é que são eternos, né? As verdades de Deus é que são eternas, mas a terra é uma coisa física, né? Pode terminar. O homem não pode terminar a terra, você concorda comigo? O ser humano não pode destruir a terra. Mesmo o ser humano, com todo o avanço de tecnologia que existe no mundo, com as bombas atômicas, com os foguetes, com toda essa parte aí de bombas que agora tinha a bomba atômica, agora tem a bomba de nêutrons, né? As bombas que já são mais modernas, mas tem milhares na Terra, né? Tem países aí que tem 6 mil bombas nucleares, né? Aí que tem um poder de destruição gigantesco, que pode destruir a vida na Terra, a vida física na Terra, o homem pode destruir. Porque se soltar todas essas bombas que existem na Terra, a vida fica inabitável no planeta Terra, né? Vai ter venenos aí que vai tirar a vida dos animais, das aves e do próprio ser humano, né? Vai ficar extinguindo, suponho, a vida na Terra, que é possível. Mas não a Terra mesmo, né? Porque a Terra vai ficar o quê? Vai ficar um deserto, né? Vai queimar tudo, vai destruir as fontes de água, vai destruir aí as vegetações, a temperatura vai subir para 50, 100 graus, né? E aí queima tudo, né? E aí fica tudo aqui um deserto, né? Não é mais viável existir vida humana, vida vegetal, vida animal, né? Porque se não existir vida vegetal, não tem como existir outras vidas, né? Porque todas as vidas humanas na Terra dependem da vida vegetal, né? Porque os animais têm que comer grama, né? Para eles poderem existir. E nós temos que comer os animais para nós também poder existir. Então, se acabar a vida vegetal na Terra, a vida, né? A vida das árvores aí, das plantas, né? Acabou a vida, as outras coisas vão morrer automaticamente, certo? Mas nós sabemos que o espírito humano e a alma humana não é indestrutível. Esse espírito que Deus fez também lá no terceiro céu, Deus pegou um espírito que é de Deus. E Deus tirou lá um pedaço desse espírito, vou usar essa palavra pedaço, né, um pedacinho lá, e Deus formou o corpo, o espírito humano. Né? Deu aí características, como por exemplo a livre vontade, o direito de escolher, de querer ou não querer, pá, né? Enfim, Deus criou o ser humano psicológico, emocional, que é a alma, né? A alma nossa é a sede de emoções, nossa vontade de viver, de se alegrar, de chorar, tudo é muito bem ligado isso à alma, né, humana, né? E a alma humana está junto com o espírito, né? A Bíblia diz que a alma e humana estão intrinsecamente ligados um ao outro. Não tem como nós separar alma de espírito. Só Deus pode fazer isso, com a palavra de Deus, pode separar o que é alma e o que é espírito. Então, alma e espírito não morrem. Então, não existe essa possibilidade de que, como as coisas no Geena queimavam e acabavam, que
as pessoas lá Deus vai jogar lá no inferno, e depois de algum tempo você vai deixar de existir, não vai existir mais. Esse ensinamento não existe. E muitos grupos religiosos, estudiosos aí, eles alegam que nem todo ser humano tem corpo e tem alma, né? Tem espírito, né? Que alguns têm espírito e outros não têm espírito. Né? Mas, de acordo com o ensinamento da Bíblia, nós somos descendentes de Adão e Eva. Como é que Deus criou Adão? Deus criou Adão com o corpo humano, do pó da terra, e Deus criou Adão com fôlego de vida, Deus deu fôlego de vida para Adão, e Deus colocou dentro desse Adão, que é uma alma vivente, colocou o espírito e a alma que Deus fez da criação desse espírito de Deus, que Deus já tem esse espírito, tirou lá esse espírito e colocou em Adão um espírito humano. Né? E espírito não morre, né? Porque espírito ele é eterno. Ok? Então nós, seres humanos, somos iguais a Adão. Nós fomos criados em Adão, né? Assim como nosso pai, Adão, na terra, ele tinha corpo humano. Nós não temos corpo humano? Temos corpo humano. E Adão e Eva, lá, quando Deus criou eles não tinham sopro, eles não viviam, eles andavam. Tanto que eles foram colocados na terra, depois que eles pecaram, eles foram colocados na terra. E exatamente a partir daí, né, eles procriaram, geraram filhos, eles comiam, se divertiam, passeavam, né, assim por diante. Por quê? Porque eles tinham alma humana na terra para se viver nesse mundo aqui, né? E essa alma é o sopro de Deus, é o fôlego de vida que veio de Deus. Por isso que lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, diz lá que o pó volte à terra como era. E o espírito volte a Deus que deu. O espírito aí, o que é? O fôlego de vida que veio de Deus, né? Tudo que vem de Deus, nós temos que aprender que tudo que vem de Deus, da pessoa de Deus, Deus é espírito. Tudo que vem de Deus é espírito, é alma, né? E depois vamos aprender que Deus também tem alma, Deus também tem espírito. Então o homem foi feito o quê? A imagem e semelhança de Deus. Muito bem. Então nós temos que aprender que quando nós morremos aqui na Terra, toda criatura viva aqui na Terra, quando morre, toda criatura, não é só o homem, todos os animais, as aves, os répteis, tudo que vive aqui na Terra, que tem vida, que se move, ele tem alma, tem espírito. O que é a alma e o espírito dele? É o fôlego de vida, né? O cavalo não tem fôlego de vida? Ele respira, não respira? Ele tem fôlego de vida. E por ele ter esse fôlego de vida, que faz ele respirar e coisa e tal, e faz ele puxar o oxigênio, soltar o oxigênio, soltar o gás carbônico, puxar o oxigênio, e com isso faz ele viver, o sangue circula nas veias dele e coisa e tal, no corpo dele. Esse fôlego de vida, esse espírito que dá vida, quando você morre, ele volta para Deus, porque ele não veio de Deus. Ele veio de Deus. O sopro de Deus é espírito, porque Deus é espírito. Nós temos que aprender isso. Deus é vida. Todas as formas de vida que existem no universo veio de Deus, é a criação de Deus. Não tem forma de vida que viveu antes de Deus ou viveu junto com Deus. Não, Deus é o único ser que possui a imortalidade. Ou seja, Deus é o único ser que possui vida eterna, né? Eterno. Deus não tem começo nem fim. Deus sempre existiu, Deus sempre viveu. Deus não tem nada antes de Deus, nem nada depois de Deus. A Bíblia diz que Deus é eterno. Se você entender o que quiser a palavra eterno, você vai entender que eterno é uma coisa que, aplicado a Deus, é uma coisa que a Bíblia mostra muito claramente que Deus é eterno no sentido que nunca houve tempo que não existia Deus, né? Porque Paulo diz que Deus é o único ser que possui a imortalidade e que habita em luz inacessível, né? Então Deus é um ser incriado, né? Eterno, né? Então nós aprendemos já em outros tópicos aí que Deus, o Deus criador do universo, o nosso criador, o Deus que ama a humanidade, Deus ama a humanidade que ele criou, né? Deus, ele é eterno, poxa vida, Deus é maravilhoso. Então tudo que vem de Deus é eterno. Então esse espírito, esse fôlego de vida, que todo ser vivente que vive na Terra tem, isso está lá, você pode ler depois Gênesis 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 30, diz que tudo aquilo que se move na Terra tem alma, tem espírito. E se for lá em Gênesis 6, 7, 8, também repete novamente que as coisas que se movem na Terra, que tem vida, tem espírito, tem alma, né? E essa que é o quê? Que é o fôlego de vida que faz a gente viver aqui na Terra, essa vida física que nós temos aqui na Terra, vida humana, né? Aqui na Terra, né? E quando nós morremos por um acidente, o corpo nosso se machuca, não pode mais viver, ou uma doença súbita, um mal-estar, uma doença que tira a nossa vida, o nosso fôlego de vida volta para Deus, né? Então está lá em Eclesiastes 12, se não me engano, versículo 7, se não me engano, diz lá, e o pó volte à terra como era, o corpo de todo ser vivente aqui na terra,
volta para a terra. E o fôlego de vida, ou o espírito, volta para Deus que o deu, né? Ok? Se for de volta para Deus, né? O espírito não morre, né? Todo espírito vem de Deus. Então esse espírito que faz nós viver aqui na terra, esse fôlego de vida, ele volta para Deus. Esse é o sentido. Não é o espírito criado por Deus na eternidade, lá no sexto dia, lá no céu. Esse espírito que Deus criou lá no céu é uma criação de Deus. Deus pegou lá, é do espírito que Deus tem, Deus tirou lá, né, uma porção dele e formou o espírito humano e a alma humana. E Deus colocou dentro desse Adão natural. Então esse espírito, essa alma, ela não morre. Não é ele que volta para Deus. Nós vamos aprender ao longo de outras lives, né? Depois nós vamos aprender, né? Como é que vai ser essa parte espiritual nossa que é eterna. Ok? Muito bem. Então Cristo reconheceu que o homem tem alma, né? E que essa alma, que é o ser espiritual do homem, não pode ser matado, né? Não pode ser morto, né? Ok? Então nós vemos, assim, rapidamente, para avançar, porque o tempo voa, nós vemos assim que Deus mostra na Bíblia, que é a palavra de Deus, que contém a palavra de Deus, ela mostra que nós, seres humanos, temos três partes, né? Corpo humano, e alma e espírito que veio da criação espiritual de Deus. Então existe também na Bíblia, fala de três tipos de morte. Eu não vou falar de mais outras mortes, mas vou falar dessas três, que são as principais, as coisas mais importantes, né? Tem três mortes. A primeira morte, a Bíblia mostra que existe uma primeira morte, que foi aquela morte que Adão sofreu quando ele pecou diante de Deus. Quando ele desobedeceu a Deus, que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Já tem outras lives aí, outros tópicos falando sobre esse assunto. Seria interessante você verificar, ouvir, né, para você ter uma ideia mais ampla, com mais conteúdo, né? Para você aprender. Nós aprendemos mais ainda profundamente o ensinamento de Deus, né? Que às vezes a pessoa ouve só uma parte, não, não entendi, não concordo, não quero. Não, busque entender. É que nem estudar matemática, né? Às vezes você não entende uma determinada solução, porque você tem que aprender a outra primeiro, né? Aprender com mais insistência, né? Para você chegar a resolver uma determinada equação, né? Então na Bíblia também, na palavra de Deus também, a gente tem que ouvir os tópicos, né, que tem. Quanto você vai pagar por isso? Mas eu tenho que pagar, né? Vai me custar dinheiro. Eu não vou ficar ouvindo, não. Cada tópico eu tenho que pagar R$ 50 para ouvir. Não, é de graça. Se você for um homem rico, que está ouvindo esse canal, um homem rico, você não precisa se preocupar em tirar dinheiro da sua poupança, das suas aplicações financeiras, para você ouvir o ensinamento de Deus. É grátis, porque Deus disse, né? De graça recebeste, de graça dai, né? Então eu não estou aqui vendendo verdades. Eu não vendo verdade, tanto no canal diz aí, não vendemos a verdade, né? Ok? Então a verdade não é para ser vendida. A verdade é para Deus ser dada, não se compra com dinheiro a verdade. Dinheiro, Deus não precisa do nosso dinheiro, entendeu? Então, muito bem. Você pode assistir. E se você for uma pessoa pobre, não tem dinheiro na poupança, não tem dinheiro no banco, não tem nada, você também pode assistir, porque não precisa pagar, é de graça. Então, tanto o rico pode assistir, como o pobre também pode assistir. Né? Você não precisa pagar nada, né? É grátis, o canal está aí aberto, só você clicar e assistir, tá certo? Muito bem. Então, existem três mortes também, tá vendo? E a primeira morte foi a morte que Adão sofreu quando ele estava no Éden, vivia em comunhão com Deus, mas ele desobedeceu a Deus, conforme Deus tinha instruído, para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comer, ele morreria. Mas Adão, por uma fraqueza dele lá, nós não vamos entrar agora nos detalhes, ele comeu e Deus separou Adão e Eva de Deus, né? Ok? Deus separou eles do Éden, Deus tirou eles do Éden e colocou eles na terra, por causa do pecado de Adão. Então é a primeira morte, é a separação de Deus. Você está vivo, Adão estava vivo na carne, né? Vivo na vida física, no fôlego de vida. Mas espiritualmente ele teve uma perda grande quando ele saiu do Éden, né? Deus colocou ele na terra. Ele ficou separado de Deus por causa do pecado dele. Né? E nós que somos descendentes de Adão, já nascemos nessa separação. Nós já nascemos nesse tempo pós-Éden, né? Onde nós estamos separados de Deus por causa do pecado de Adão e também continuamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Ok? Então a primeira morte, vamos entender que a primeira morte que a Bíblia fala, que a Bíblia mostra, Deus falou assim, Adão, no dia que você comer, você morre. E nós sabemos pela Bíblia que Adão morreu 930 anos depois, né? Que Deus tirou ele da terra, pôs no Éden, e Adão viveu 930 anos. Então a morte física de Adão, ela veio 930 anos depois.
Mas a morte espiritual, ela já veio, a primeira morte, já veio quando ele se separou de Deus. Né? No dia que ele pecou, Deus tirou ele do Éden, colocou ele na terra, fechou acesso ao jardim do Éden, porque lá tinha a árvore da vida, para Adão não comer da árvore da vida. Né? Agora, sendo ele um pecador, sendo um conhecedor do bem e do mal, ele poderia escolher ir para o bem ou para o mal. E se ele come agora da árvore da vida, ele agora ia viver para sempre, podendo fazer o bem ou o mal. Né? Então Deus tirou o acesso à árvore da vida, fechou o Éden lá, protegeu o Éden de tal maneira que ninguém pode ir lá, né? E Deus colocou Adão na terra, e Adão já em estado de morte espiritual. Adão está morto, né? Mas a Bíblia também diz que existe também a segunda morte. A segunda morte. A primeira morte é a separação de Deus, né? Que Paulo diz lá em Efésios 2, 1, né, que nós, antes de conhecermos as verdades de Deus, conhecermos o Evangelho de Deus, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Né? Nós, apesar de nós estar vivos na carne, mas nós, como vivemos no pecado, fazendo coisas que não é correta, nós, diante de Deus, estamos mortos. Né? Mas mediante a luz do Evangelho de Cristo, mediante a obra que Cristo fez, mediante a graça de Deus, Deus nos chama para agora passarmos a viver para Deus. Então nós estávamos mortos por causa dos pecados que nós cometíamos, mas agora, conhecendo as verdades de Deus, nós abandonamos aqueles pecados e agora vamos trilhar a justiça de Deus em Cristo. Então nós agora passamos a viver para Deus mesmo nesse mundo aqui. Nós podemos sair dessa primeira morte e viver já em comunhão com Deus nesse tempo agora aqui. Agora, a Bíblia mostra que existe a segunda morte, que é a morte eterna. Isso que nós temos que entender, que essa morte que nós estamos hoje aqui na Terra, é uma morte temporal, é uma morte que você está nela, mas que Deus pode tirar você dela. Né? Então, fazendo uma analogia, é comparada, como eu já mostrei outra vez, essa primeira morte é comparada à pessoa que está dormindo. Né? A pessoa que está dormindo, não parece que ele está morto? Né? Uma pessoa dormindo, literalmente falando, a pessoa está dormindo lá, foi dormir 8 horas da manhã, 8 horas da noite, aí no outro dia, 7 horas da manhã, ele está dormindo lá, tudo coberto lá, e você, quando entra no quarto dele, pô, ele está lá tudo coberto, tudo quietinho, né? Parece que ele está morto, não parece que ele está morto? E tem muitas situações que nós vemos que tem pessoa que vai chamar e de fato a pessoa morreu fisicamente, né? Está morto mesmo, né? Mas na maioria das vezes, graças a Deus por isso, né? A gente está vivo, só que a gente está dormindo, né? Então a pessoa vem e chama você, fala, olha, Luiz, acorda, já está na hora, são 7 horas, chegou a hora de trabalhar, né? E eu, como não morri, eu ouço a voz de quem está me chamando e levanto, né? E vou cuidar das minhas coisas, vou escovar o dente, vou lavar minha roupa, vou vestir minha roupa, vou me trocar e vou sair para o trabalho, por exemplo, né? Ok? Então também espiritualmente é assim, a pessoa que está nesse mundo, por causa dos pecados, praticando todas as obras que não são agradáveis a Deus, que são obras que prejudicam o seu próximo, obras que prejudicam você mesmo, de acordo com o ensinamento da Bíblia, você está morto espiritualmente. Deus não está com você nessas más obras que você faz, certo? Você está fazendo com a vida física sua aqui, na carne, né? Mas espiritualmente você está morto. Mas nessa primeira morte, Deus pode chamar você. Assim como uma pessoa pode me chamar quando eu estou dormindo aqui fisicamente, eu posso ouvir, eu posso levantar, né? Assim também, uma pessoa que está morta nos seus delitos e pecados, que é a primeira morte, se ele ouvir o Evangelho, ouvir as verdades de Deus, ouvir os mandamentos de Deus, ele pode voltar a viver para Deus. Ele pode ser iluminado e pode, doravante, andar em comunhão com Deus mediante as doutrinas de Cristo que está no Evangelho de Deus, que está na Palavra de Deus. Perfeito? Então a primeira morte, ela não é eterna, ela é temporal. Deus pode salvar você da primeira morte e, consequentemente, se você for salvo dessa primeira morte, você pode ser salvo também da morte eterna. Você não vai morrer eternamente. Porque a segunda morte é a morte eterna, a Bíblia diz. Está em Apocalipse 20, 14, né? E lá, depois você pode ler, né? Depois você pode ler lá pode ler Efésios 2, 1, você pode ler lá Apocalipse 20, versículo 14, pode ler o capítulo todo, ler mais versículos, depende do seu tempo, da sua disposição. Mas se você quiser ser objetivo, você pode ir lá em Gênesis, em Efésios 2, 1, ou você pode ir lá em Apocalipse 20, 14, né? Fala que tem a segunda morte, né? A segunda morte é a eterna separação de Deus. Onde você, se cair na segunda morte, nunca mais você vai poder voltar para Deus. Ok? Então, e Deus não quer que nenhum ser humano vá para lá, né? Deus quer salvar toda a humanidade. Por isso que Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Deus unigênito, que veio da terra
e tomou sobre si os nossos pecados, os pecados da humanidade, e levou para a cruz do Calvário e morreu por causa dos nossos pecados. Né? O justo morreu pelos injustos, Jesus morreu pelos pecadores, né? Pelas pessoas que estão nessa primeira morte fazendo coisas que não é do agrado de Deus. E se você aceitar esse sacrifício de Cristo e você vier pela graça de Deus, que perdoa os seus pecados passados, e você agora, uma vez justificado em Cristo, você agora passa a fazer as obras do bem, né? As obras onde você fazia obras más. Você era uma pessoa que praticava obras iníquas. Mas agora, uma vez em Cristo, né, pela fé, entendendo que Jesus morreu por causa dos seus pecados, você agora vai praticar as obras de justiça que Deus preparou para nós. Você vai ser uma nova criatura em Cristo, né? Aquele homem que antes fazia coisas que era prejudicial a si mesmo e também ao seu próximo, ele agora não vai mais fazer, ele agora vai corrigir o seu viver e vai viver de acordo com as doutrinas do Evangelho de Deus. E aí você passa a viver com Deus já nesta vida e você não vai para a segunda morte, que é a morte eterna. Agora, se a pessoa nesse mundo, ele vive na maldade, vive fazendo a iniquidade, vive fazendo, e persiste em fazer isso, não quer saber, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero cuidar de mim, fazer o que eu gosto. Os outros que se danem, como existe esse ditado, né, popular, né? Então você vai, para você, infelizmente, você vai para a segunda morte, que é eterna. E o que é a segunda morte? Isso que a gente tem que entender. A segunda morte não é que você vai morrer no sentido que você vai deixar de existir. A segunda morte, você tem que entender que o seu homem espiritual, que é o nosso verdadeiro eu, ele é eterno, pô. Ele não morre no sentido de deixar de acabar. Deus vai destruir você, vai aniquilar você, como muitas religiões ensinam. Não. Você vai ser separado de Deus eternamente. Hoje nós estamos, vamos dizer assim, separados de Deus por causa dos nossos delitos e pecados que nós cometemos nessa vida humana, né? Nós somos, às vezes, somos homens adúlteros, às vezes nós somos homens que somos ladrões, às vezes nós somos homens que fazem outros tipo de pecados que existem no mundo, injustiça, né? Enganamos as pessoas, né? Compramos e não pagamos, damos prejuízo para as pessoas, né? Não somos, agredimos nossos semelhantes, né? Fazemos coisas negativas, que é pecado diante de Deus, porque Deus é o criador da humanidade, então nós não podemos prejudicar a humanidade, porque é uma coisa que Deus criou. E também não podemos, então, viver nessa prática, né? Se nós deixarmos esses caminhos maus e nos voltarmos para Deus, nós passamos a viver para Deus já nessa vida humana. E não vamos cair na segunda morte. Agora, se você cair na segunda morte, por causa das suas obras más, você vai se separar de Deus eternamente. Como Deus não quer que você se separe de Deus eternamente, o Deus ama a humanidade, Deus quer que todos os homens se arrependessem, né? Todos os homens crescem no Evangelho e passassem a seguir a Cristo conforme o Evangelho de Cristo, né? Para que nós possamos viver na eternidade futura, né? Junto com Deus, no novo céu e na nova terra. Né? E a Bíblia também mostra que existe uma outra morte também, que é a morte física, né? A morte física, que é essa morte que nós conhecemos aqui na terra, né? Nós vemos nossos parentes, amigos, vizinhos, colegas, né? E vemos todo dia noticiário, pessoas que morrem, pessoas famosas, assim por diante, né? Eles morrem. Essa é a morte física. Essa morte física ela foi instituída por Deus. A primeira morte e a segunda morte não foi instituída por Deus. Ela é consequência do pecado, né? Ela é uma coisa que não é que Deus estabelece. Deus ordenou a primeira e a segunda morte. A primeira morte é uma consequência dos pecados que nós cometemos. Primeiramente do pecado de Adão e depois dos nossos próprios pecados que nós cometemos nessa vida humana. Né? Agora, a terceira morte, vamos chamar assim, vamos dizer assim, que ela é a morte física. Essa é ordenada por Deus, né? Que Deus ordenou que todos os seres humanos, né, por quanto tu és pó, em pó você vai se tornar. Você vai morrer, vai voltar a ser pó. Então essa morte física ela não é ruim. A morte física não é ruim. A morte física diz lá em Hebreus 9, 27. Depois você pode ler no livro de Hebreus 9, 27, se não estiver errado aqui a minha anotação. Diz que Deus ordenou ao homem viver, né, morrer uma vez. E depois da morte física, futuramente vem o juízo de Deus. Então Deus vai julgar as nossas obras que nós praticamos nesse tempo que vivemos na Terra. Então, muito bem. Nós vemos que a morte física foi ordenada por Deus, porque para dar descanso para os justos, as pessoas boas que viveram nesse mundo, que sofreram a justiça. Não foram pessoas malignas, pessoas boas, pessoas que viveram procurando fazer o bem, pessoas que viveram procurando socorrer o seu próximo, né? Pessoas que, sejam eles ricos ou pobres, eles foram pessoas do bem, né? O rico também pode ser salvo, né? E talvez tenha bastante chance de ser salvo, porque ele é rico, ele pode fazer muita obra boa, né? Muita coisa boa, né? Mas mesmo o homem pobre também pode fazer obra boa, né? Todos nós podemos ser um bom filho, um bom pai, um bom vizinho, um bom amigo, né?
uma boa pessoa, uma pessoa que não toma nada dos outros, que procura até distribuir o que tem para outras pessoas, dentro da sua capacidade, né? Que Deus não está mandando você dar tudo que você tem para os outros, mas Deus está dizendo que se você vê o teu irmão que está passando necessidade e você pode socorrer ele e você não faz, você está pecando diante de Deus, porque você tem condições de fazer. Mas se você tem uma pessoa que está passando por uma situação e que você não pode socorrer, não é pecado, porque você não pode, né? É como, por exemplo, você vê uma pessoa, vou dar um exemplo, uma analogia aqui. Você está passando beirando uma estrada, aí tem uma pessoa lá se afogando, está lá 20 metros, ele entrou dentro do rio ou da lagoa, ele está lá 20 metros adentro e ele está lá, socorro, estou morrendo, socorro, estou me afogando. Você está ali, você está passando ali, mas você não sabe nadar. Como é que você vai salvar ele lá? Né? Se tiver uma corda, uma vara, tudo bem, aí você tem como até jogar lá e ele pegar e você puxar ele. Mas se não tiver, você não vai poder, você não vai se afogar junto com ele, essa não é a intenção. Né? Agora, se você sabe nadar, você é um exímio nadador, você é um profissional de natação, e a pessoa está pedindo socorro, né? E você pode, puxa, não, eu sei nadar, eu vou lá, vou socorrer, né? Eu está na minha capacidade. Né? Então Deus é um Deus justo, diz a Bíblia, né? Se você vê o teu irmão passando necessidade e você não fizer nada por ele, você podendo fazer, você peca diante de Deus. Né? Mas se você é uma pessoa que, dentro da sua capacidade, você sempre procura fazer o bem às pessoas, né? Ajudar, né? Dar uma força, né? Estão guerreando, mas você acalma, você, enfim, faz o bem, né? Para o bem-estar da outra pessoa. Você está agradando a Deus e você está salvando o seu próximo, ajudando o seu próximo. Isso é agradável a Deus e isso vai levar você para a vida eterna. As boas obras, as obras de justiça que nós praticamos nessa vida, né? Vai conduzir nós para dentro da vida eterna. Tá legal? Ok? Então, para terminar, ó, já 1 hora o tópico aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Então, ó, a morte física, Deus instituiu a morte física. A morte física não é mal, né? Que às vezes você está doente, está velhinho, coisa e tal, é sofrido você viver, então a morte vem e você vai descansar, né? Ok? E aquelas pessoas que são más também, que são pessoas que estão tirando a vida dos outros, roubando, matando, né, fazendo toda a obra de injusto, trazendo sofrimento para a humanidade. Já pensou se essas pessoas não morressem? Seria uma tragédia, né? Mas só que a morte também vem para eles, e eles também param de fazer o mal na Terra, né? Entendeu? Então os justos descansam e os maus cessam a obra maligna dele na Terra. Então a morte física é a sabedoria de Deus, né? Ok? Muito bem. E a Bíblia diz também aqui, em 1 Timóteo 5,6, depois você pode ler, que diz assim, mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Né? Tem pessoas que nesse mundo vivem só em deleites, né, dessa vida humana. Ele só quer o melhor para ele, tudo para ele é de primeira linha, de primeiro lugar, ele só quer coisa boa, ele só quer ter prazer, ele não se preocupa com o bem-estar dos outros, para ele sempre é o melhor e o resto, né, como eu já usei essa expressão, né, e o resto que se dane. Mas a Bíblia diz, mesmo que você esteja vivendo assim, na melhor luxúria, tendo todas as coisas que você quer, tá, mas você está morto espiritualmente, né? Você está separado de Deus, né? Então, mesmo aquele que vive na carne, mesmo que ele tenha os deleites da vida humana que pode oferecer essa vida, mas se ele está vivendo de uma maneira que não é de acordo com os ensinamentos de Deus, que Deus quer que o homem seja, uma pessoa piedosa, uma pessoa bondosa, essa pessoa, apesar de estar viva, mas no espírito, espiritualmente ela está morta. Perfeito? 1 Timóteo 5,6. Você pode ler. Então, o que nós aprendemos, e vamos fechar o tópico aqui, ó, o que nós aprendemos é assim, ó, Deus criou o homem com vontade própria. Nós já aprendemos isso em outros estudos aí que você pode ver no seu celular ou na sua TV, né? Melhor na TV, que a imagem é grande, o áudio é maior, né? Você pode compreender melhor, né? E vamos ver que Deus criou nós, seres humanos, imagem e semelhança de Deus. E uma das coisas que a Bíblia mostra que Deus tem, é que Deus tem vontade própria. E Deus criou nós, seres humanos, com vontade própria. Nós podemos escolher entre viver hoje, nós hoje na Terra, no nosso tempo que nós vivemos, nós podemos escolher entre o bem e o mal. Entre ser uma pessoa do bem e uma pessoa do mal. Entre ajudar ou atrapalhar. Entre falar a verdade ou mentir, né? Para prejudicar o próximo, certo? Entre ser uma pessoa que contribui, né, para o bem da sociedade, dos seus semelhantes, ou ser uma pessoa que traz sofrimento, desgraça para os seus semelhantes. É uma escolha do homem.
É o livre-arbítrio, né? É a livre vontade. Então nós podemos escolher. Temos capacidade para fazer isso, né? E ser uma pessoa do bem ou uma pessoa do mal. Fazer boas obras ou fazer más obras. E nós temos que aprender que, de acordo com o ensinamento de Deus na Bíblia, é muito importante nós sermos pessoas justas, né? Escolhamos o bem, escolhamos ser pessoas, um bom marido, um bom filho, um bom pai, um bom amigo, um bom vizinho, né? Uma pessoa boa com seus semelhantes, mesmo que você não conhece, mas a pessoa está precisando de uma ajuda, você, em vez de criticar e se aproveitar da pobreza daquela pessoa, daquela contradição, você estende a sua mão para ajudar, para tentar aliviar o sofrimento daquela pessoa. E essas obras de justiça vai levar nós para a vida eterna. Porque em Mateus 13, 49, o Senhor Jesus disse que no final dos tempos, quando Deus concluía a sua obra na terra, né, Deus obtesse o homem coletivo, né, que é o homem do bem, o homem que escolheram o bem e a justiça, Deus vai fazer separação entre os bons e os maus. Né? E diz o Senhor Jesus, está na Bíblia Sagrada, você pode ler depois, eu estou falando e estou mostrando na Bíblia, para você depois ler. Mateus 13, 49 diz Jesus que no final dos tempos os anjos virão e separarão os bons de entre os maus, né? Ou os maus de entre os bons. E os bons vão para a vida eterna e os maus vão para a separação eterna de Deus. Né? Ok? Então, vale a pena nós sermos pessoas do bem. Você é casado, tem sua esposa, ame, respeite, né? Ajude, né? Viva bem com a sua esposa, né? Você é casada, tem seu marido, viva bem com seu marido, cumpra seu papel de mulher, né, de dona de casa, de mãe, né, de marido, de esposa, né, o marido de pai, de dono de casa, de esposo, né. Vamos procurar viver bem, né? Eu sei que não é fácil, às vezes são dois gêneros um pouco diferentes, né, e fica às vezes aqueles atritos e tal, mas vamos se apegar a Deus e vamos ser um bom marido, uma boa esposa, né, vamos ser um bom filho, né. Vamos ser um bom vizinho, em vez de nós estar encrencando com o vizinho, complicando, tirando o sono do vizinho, vamos procurar viver em paz, né? Vamos procurar ter paz com todas as pessoas, né? Porque essa justiça que nós vamos praticar na terra vai ser bom para nós mesmos, né? Porque naquele tempo, diz Jesus, quando chegar o final dos tempos aqui na terra, Deus vai separar os justos dos injustos. Aqui na terra nós já vimos, nós já aprendemos outros tópicos aí, que vive junto o injusto e os injustos, né? Uma pessoa boa e má, né? As pessoas boas e as pessoas más vivem junto na Terra. Né? Mas na eternidade não vai ser assim. Né? Deus vai separar os justos dos injustos, os bons dos maus. Né? Os bons, os justos vão para a vida eterna, vai viver para sempre, e viver com Deus é viver mesmo, é você ser um ser que vai ter tudo que você precisa para você viver bem e eternamente, né? Porque aqui na Terra, muitas vezes, nós temos, você até vive bem, né? Você tem uma bela de uma casa, um belo de um carro, você tem um belo de um apartamento, você tem um belo de um salário, né? Você estudou, né? Você teve condições, seu pai, um homem que inteligente, trabalhador, que tinha capacidade, né? Colocou você numa boa escola, pagou os cursos, fez tudo que você fez. Quando você chegou a 25 anos, 30 anos, você é um médico formado, teu pai custeou todos o teu faculdade, né? Teu pai botou até uma clínica particular para você, né? E mobiliou a clínica com os aparelhos, coisa e tal, né? E você está com 30 anos de idade, você está bem situado economicamente, né? Tem tudo que você precisa, mas só que não é eterno, né? Isso aqui é o problema. Aqui na Terra, nem a bonança dura para sempre e nem a infelicidade, vamos dizer assim, né? As vidas difíceis também dura para sempre. Tudo aqui é finito, tudo um dia acaba, né? Agora, Deus está oferecendo para a humanidade que Deus ama, que Deus criou, Deus é o criador do homem, né? O primeiro ser humano que Deus criou foi Adão. E Deus não criou Adão para Adão sofrer, como muitas religiões ensinam, né? Que uns nasceram destinados para viver eternamente e outros nasceram destinados para ir para a perdição eterna ou para ser destruído. Esse ensinamento não existe. Quando Deus criou Adão, todos nós fomos criados em Adão. Vamos aprender isso. Antes de nós nascer nesse mundo, né, nós já estávamos em Adão lá, quando Deus criou Adão. Né? Que Deus disse, Adão, crescer e frutificar e encher a terra. Então Adão procriou, já teve lá ele um monte de filho, que a Bíblia diz que Adão gerou filhos e filhas. Né? Adão teve filhos e filhas. Não diz na Bíblia quantos filhos Adão de Eva teve. Se tiveram 50 filhos, 100 filhos. O que diz que Adão viveu 930 anos. Então subentende, se ele viveu 930 anos,
Imaginamos que Adão teve uma vida fértil, reprodutiva de, 500 anos, 600 anos. Quantos filhos ele não teve em 600 anos? Né? Deve ter tido centenas de filhos e filhas. Né? Esses filhos e filhas depois se casaram, né? Viveram, né? Formaram família e, consequentemente, geraram filhos e filhas e assim por diante, e chegou até nós hoje, porque veio o dilúvio, Deus destruiu aquela geração, vamos aprender isso depois, mas Deus salvou Noé com a sua família, seus 3 filhos e suas 3 noras. E toda a raça humana hoje na Terra é descendente dos 3 filhos de Noé, das 3 noras de Noé. Então Deus falou para os filhos de Noé, leia lá Gênesis 9, né? Quando eles saíram da arca, o Gênesis 8, 9, eles saíram da arca lá, Deus falou para os filhos de Noé, ó, sede fecundos. Multiplicai-vos, enchei a terra. A terra só tinha eles lá. O ser humano estava reduzido à família de Noé, porque com o dilúvio Deus destruiu a vida na terra, né? Okay? Salvou aqueles animais na arca lá, o homem, né? Tudo, e depois passou o dilúvio, e aí Deus falou para eles, ó, sede fecundo, quer dizer, então os filhos de Adão, os filhos de Noé, eles não eram inférteis, né? Eles eram férteis, eles eram homens viris, né? As mulheres eram mulheres férteis, né? E eles tiveram muitos filhos, né? Cada um deles ali teve, sei lá quantos filhos tiveram, talvez 20, 30 filhos, cada um deles. Então, imagina só, dentro de X tempo eles já tinham centenas de pessoas vivendo na Terra, né? Essas centenas de pessoas depois se casaram, viraram milhares, milhares viram milhões, e aí veio até nós hoje, aqui, né? Bilhões de pessoas vivendo na Terra. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva, né? Então, Deus, ele quer que nós escolhamos o bem, né? Sendo pessoas justas, né? Vamos procurar, vale a pena você ser justo. Vale a pena você ser justo, né? E em Mateus 25, diz Jesus lá, né? Quem lê depois para ler Mateus 25, tem lá o julgamento do final, né? Ali do grande trono branco, né? Quando Deus vai separar as ovelhas dos cabritos. Os cabritos representam os injustos, né? E as ovelhas, as pessoas boas que vivem nesse mundo, né? Essas pessoas, os justos, as pessoas bondosas, as ovelhas, vão viver para sempre, né? Tá lá, Jesus diz, lá lê depois, Mateus 25, e as ovelhas, os justos irão para a vida eterna, né? E os injustos, as pessoas malignas, vão para a perdição eterna. A mesma palavra que Jesus usa para a vida eterna, a mesma palavra que Jesus usa para a perdição eterna, a palavra é a mesma. Então, por que a vida é eterna? Porque nós somos seres espirituais, o espírito nosso não morre. O espírito justo que viveram nesse mundo, escolheram o bem, a bondade, a justiça, o sofrimento por causa da justiça, né? E vão para a vida eterna. E as pessoas injustas que preferiram viver de uma maneira, né, errada, que prejudicou a si mesmo e ao seu próximo, pessoas que cometeram pecados e não quiseram deixar, morreram e praticando, né? Pararam de pecar porque morreram, né? Essas pessoas, infelizmente, para eles, né, vão para o castigo eterno. Vamos ficar com Deus, ó, vamos aprender, né, a ficar com Deus, né? Porque o Deus da Bíblia é um Deus verdadeiro, é o Deus criador do universo. E se Deus, ele disse para Adão, pensa só, se há milhares de anos atrás Deus falou para Adão, quando Deus tirou ele do Éden lá, Deus falou para Adão, porquanto tu és pó, e em pó você vai voltar para a terra, porque dela você foi tomado. E nós vemos que até hoje, milhares de anos se passaram, o homem já evoluiu em muitas áreas da vida humana, na ciência, enfim, todas as áreas da vida humana, o homem conseguiu mudar, mas ninguém conseguiu deixar de morrer até hoje. Todo mundo morre. E morre aí com 120 anos, né? Nessa faixa. Os que conseguem viver 120 anos, porque Deus, depois do dilúvio, Deus limitou a vida humana a 120 anos, né? Uns poucos viveram mais ainda, 300 anos, 400. No caso, por exemplo, de Noé, viveu parece 350 anos depois que saiu da arca, né? Ele viveu ainda na Terra para 350 anos. Mas e outros viveram 280, outros viveram 400, coisa e tal, mas pessoas contadas, né? Dá para contar, mas a massa mesmo morre tudo com menos de 120 anos, 80, 90, né? E depois lá no Éden, Deus, lá com Moisés, né? Deus falou também lá através de Moisés, a vida do homem é 70, 80 anos, aí 60 anos, o que passa disso é fadiga e canseira. Então nós vemos que isso é verdade, mesmo hoje, com toda a tecnologia, toda a capacidade do que o homem tem, mas todo mundo procura quem tem aí 150 anos, que tem 500 anos, que tem 2.000 anos, não tem nenhum, todo mundo morre com quem crê, quem é crente, quem não é crente, quem é justo, quem não é injusto, quem é bom, quem não é bom, quem é rico, quem é pobre.
né, se você é uma pessoa religiosa, se você não é religioso, a sentença de Deus é por quanto tu és pó, e pó você vai se tornar. Todos nós morremos. Então, se o Deus que falou isso, e até hoje o homem não conseguiu mudar essa realidade da morte, né? Também o Deus que diz que os justos vão para a eternidade e vão viver para sempre, né? É verdade também. E os que não são justos, que praticam mal, fazem injustiça, vão para a castigo eterno, porque é verdade também, pô. Vamos aprender a temer esse Deus, né? Saber que esse Deus, a palavra de Deus, se cumpre. Você não precisa crer em Deus para a palavra se cumprir. A palavra vai se cumprir, porque é uma sentença de Deus, né? Mas eu dou graças a Deus que você ouviu até agora, né? Teve paciência de ouvir. Então aprendemos nesse tópico que Deus é imortal, Deus é o criador de todas as coisas, Deus criou o homem com três partes, o homem, existe três mortes, né? E que o homem precisa de viver de acordo com a vontade de Deus, que nós sejamos pessoas piedosas, pessoas bondosas na Terra, né? E o resultado disso vai ser o quê? Que nós vamos viver para sempre, né? Na eternidade com Deus, no novo céu, nova terra, né? E você vai viver lá, não vai ser eu que vou viver lá, não. Cada um de nós vai viver lá. Todos que forem salvos vão receber glória de Deus e glória eterna, né? Não é que aqui na Terra que você às vezes tem glória, você tem diploma, você tem PhD nisso, PhD naquilo, mas não resolve, né? Porque você vai morrer com 70, 80 anos. Se você viver, tem muita gente que morre, cai o avião, a pessoa com 30, 40 anos morre, né? Porque é uma sentença de Deus, né? Mas esse mesmo Deus que deu essa sentença e ninguém pode fugir dela, também Deus está dizendo, olha, se você buscar a verdade, a justiça, se é uma pessoa do bem, uma pessoa de conhecer, se você puder, então mais ainda nós que temos acesso à palavra de Deus, né? Porque quantas pessoas vivem no mundo e não têm acesso à Bíblia, né? Não têm acesso aos ensinamentos de Deus, não tem, né? Eles vivem sem conhecer Deus, sem conhecer a Bíblia, sem conhecer Jesus, sem conhecer, eles não são batizados, eles não são cristãos, nem nada. Mas eles estão vivendo na Terra e muitos deles são pessoas boas, né? Pessoas justas, né? Que vivem em tantos lugares da Terra, em tantos países, nações do mundo, né? Mas eles, sem conhecer Deus, eles praticaram a obra de Deus. Eles foram bom marido, bom esposo, bom filho, bom vizinho, ajudou, socorreu, ele sofreu a injustiça dos outros, e tal. Essas pessoas justas que vivem no mundo, são as ovelhas, essas pessoas, mesmo sem conhecer Deus, um dia eles vão conhecer Deus. Nós vamos aprender em outros tópicos, né? Um dia todo mundo vai conhecer o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo, a verdadeira verdade. E as pessoas que são justas, são pessoas boas, que fizeram bem sem conhecer Deus, vão dar glória a Deus. Eles vão ver que o Deus que criou Adão e criou todos nós, ele nos salvou, ele teve compaixão de nós, que mesmo que sendo justos, cometemos um pecado aqui e acolá, mas Cristo morreu pelos pecados da humanidade. Deus não vai jogar os justos na separação eterna de Deus. A Bíblia diz que o trono de Deus é de equidade. Deus não vai pegar uma pessoa justa, que viveu na terra fazendo bem, só porque ele não conheceu Deus, não conheceu Cristo, não conheceu a Bíblia, não conheceu a igreja, Deus vai pegar ele e vai jogar ele no lago de fogo. Ou Deus vai destruir ele, apagar ele da terra. Deus não vai fazer isso. Aí Deus seria injusto, né? A Bíblia diz que o trono de Deus é um trono de equidade. Então, as pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo, pela palavra de Deus, essas pessoas também que são do bem, pessoas que fazem o bem, não importa na nação onde ele viva, em qualquer lugar desse mundo, né? Ele é uma pessoa de Deus, né? Ele vai para a vida eterna, né? E aquelas pessoas que também não conhecendo Deus, aí se enveredaram pelo caminho do mal, praticando a injustiça, o mal trazendo sofrimento na terra, sobre os homens, coisa e tal, essas pessoas vão perecer. Infelizmente, essa é a verdade. Vai perecer, e perecer não é no sentido de perecer no sentido de que Deus vai destruir, não. O homem tem espírito criado por Deus lá no terceiro céu, que veio do Espírito de Deus, e todo ser humano tem espírito e alma, que é eterno. Não morre, não pode ser destruído, acabado. Mas você pode ser separado da verdadeira vida, que é Deus, né? Da verdadeira riqueza, que é Deus, né? Da verdadeira amor, da verdadeira realidade, que é Deus, né? Você vai se separar, diz a Bíblia, lá para um lugar de desprezo e vergonha eterno, né? Para sempre. Tá? Não vamos para lá, vamos seguir o Evangelho, vamos procurar crer em Cristo. Obrigado pela sua atenção. Me perdoe se eu, às vezes, não sei explicar mais corretamente, mais justamente, mas eu procuro fazer o melhor. Me perdoe a minha incapacidade. Que Deus permita que na próxima audição nós possamos estar juntos, na próxima gravação, para continuarmos entrando em outros temas da verdade de Deus para a nossa felicidade. Muito obrigado, graças a Deus. Boa noite, boa tarde e bom dia.